live ficou cortada, mas não tem problema, a gente vai continuar daqui. Vamos chamar a Marta aqui para voltar. A gente tava tão empolgada, né? Tava ali no instinto, enfim, na essência do assunto, mas tudo bem. Vamos chamar a Marta aqui e vamos voltar com o nosso assunto, com certeza, porque estava muito bom. Vamos lá, Marta, estou te convidando. Veja se você consegue, senão já vou te chamar aqui. Marta, o convite, veja se você conseguiu aceitar, senão eu te aceito de novo. Aí, voltamos! Tá me ouvindo? Marta, sabe o que eu acho? Que a nossa energia, ela é muito boa e muito forte. E aí acontecem essas coisas. Como é que tá aí pra ti? Tá chovendo? Tá conseguindo? Não, tá tranquilo aqui, só eu não sei como diz. Não, ela desconectou. Ela simplesmente falou: vocês têm que parar de falar porque vocês estão falando demais já. Eu acho que esse contexto de falar que você tem que ficar às 5 da manhã acordar fazendo exercício, o Instagram não gostou. Nós estamos erradas. Essa imposição. O Instagram falou: não, peraí, se vocês vão falar desse assunto, vamos cortar aqui, porque, né? Deu uma falha técnica. Mas não, tudo bem. Mas voltando, gente, o que eu quis dizer é que, na verdade, algumas pessoas, elas se sentem bem fazendo exercício, acordando uma hora antes, né? Ou algumas pessoas estão ativadas a um objetivo muito forte e que mesmo que talvez elas não se sintam tão bem ou que elas tenham esse desconforto, mas elas vão em direção ao seu objetivo e elas entendem que é um processo, que é um tempo, que está tudo bem. Então, elas conseguem fazer isso de uma forma mais tranquila. Mas tem muitas pessoas que elas preferem e conseguem trabalhar isso melhor depois do trabalho. Então, elas gostam de fazer uma meditação no momento em que elas estão mais cansadas, para quê? Para que seja um descanso, para que tenha uma noite tranquila, né? Ou elas gostam de fazer um exercício porque talvez dá esse up para dormir, para descansar. Então, vai muito do que a pessoa sente, da reação que ela sente. E a produtividade é a mesma coisa. Então, depende muito de como o seu organismo reage, de como você é, de como a gente falou ali, da questão do análise comportamental. De como que é o teu comportamento hoje, como que é a Silvana, como ela se comporta diante de certas situações. Então, analisar o seu comportamento, saber como você é em essência, é importantíssimo, porque aí você consegue equilibrar tudo isso. Marta, eu não sei se você trabalha com alguma análise comportamental, eu trabalho com análise DISC, você conhece? Não, esse não. A minha parte é mais, digamos assim, Mas da não questão... é a parte. Eu trabalho mais a parte de gestão, do treinamento motivacional, também ligado à parte assim de empreender, né? De saber como fazer um plano de negócio, como você trabalhar essa área. E a partir também do momento que, né, eu já estou participando ativa dentro de um empreendimento, aí é a parte mais de treinamento local. Mas esse eu não conheço, mas já participei de alguns, Sil, muito importante. O análise como você... eu acredito que seja uma análise muito completa de Ele faz um desenvolver. mapeamento geral, né? Eles são 27 páginas de mapeamento. Então, você pode fazer uma análise mais curta com ela, mas mesmo assim vai intensificar muitos setores, mas ela traz gráficos te representando e apresentando e características muito fortes, né? Então, é fácil você identificar ali o que você deveria ser e o que você está fazendo, porque às vezes, como a gente falou de tudo isso, de procrastinação, a Fabíola falou, diz que é muito boa, verdade, Fabíola, concordo com você, ela é maravilhosa. Muitas vezes você está se espremendo e não sendo quem você é, como a gente está falando de produtividade, procrastinação, e acaba acontecendo tudo isso, diminuindo a produtividade, aumentando a procrastinação, porque você está se espremendo e o teu ambiente está te forçando a ser uma coisa que você não é. E aí você está se espremendo para caber naquilo, para ser aceito daquela forma. Então, a análise de comportamento, a análise diz que ela traz para ti isso. O que você deveria ser, como você deveria ser, quais são suas características fortes, né? E o que você está fazendo. Então, qual é o equilíbrio disso? Quanto você está se esforçando dentro de algo
para caber, ou o quanto você está usando demais algo e deixando outras coisas que você tem como pontos fortes de lado. Então, ela é fundamental. A análise comportamental, assim, eu digo que é que nem terapia, todo mundo tinha que fazer. Exatamente. Porque você consegue mensurar, né? Não gastar tanta Sim, energia naquilo que não é necessário. sofrendo para saber o que está acontecendo, assim como o autoconhecimento. Quando eu trabalho, eu tenho uma mentoria, Marta, que se chama 5 dias de autoconhecimento. Ela é uma Uhum. mentoria básica, eu chamo de raiz, né? Porque é onde desenvolve todo esse comportamento. São 5 dias onde a gente trabalha, uma vez por semana, então a gente fica 5 semanas junto falando sobre autoconhecimento. Nessas 5 semanas, a gente consegue verificar muito claramente que às vezes a gente nem identificou, a gente nem sabia que tinha aquele enrosco ou que Uhum. aquilo estava atrapalhando, a gente estava achando que era outra coisa. Questão de comportamento. Então, analisar o seu autoconhecimento, analisar o seu comportamento é uma forma de entendimento maior do que realmente você é, para que você consiga ser mais leve na vida. A vida não precisa ser pesada, não precisa ser doída. Empreender não precisa ser sofrimento, ele pode ser leve. Você não precisa quebrar a cara, porque eu já quebrei. Teve muita gente que já quebrou, então você não precisa quebrar a cara se você tiver esse conhecimento antecipado, ou se nesse momento você buscar esse conhecimento para que te ajude, né? Eu falo que pedir socorro é um ato de coragem imensurável, Muito. né? É maravilhoso. Então, se você está passando por um momento assim, se você precisa de algo assim, para analisar, faça uma autoanálise e peça ajuda, né? Existem vários profissionais hoje que podem ajudar nesse sentido. Então, hoje tem online, mas não fica sofrendo, não fica carregando esse sofrimento nas tuas costas. Aí você já tem o sofrimento pessoal muitas vezes. Às vezes é o próprio sofrimento pessoal que não deixa o teu profissional fluir. Às vezes é o teu profissional que está falhando. Identificar tudo isso, ver quais são os pontos fortes, ver aonde você está ou exagerando, ou não exagerando, ou se dando de menos. Identificar onde você quer melhorar, onde você quer chegar. E ter um planejamento para chegar nisso, cara, vai fazer a sua jornada ser tão leve, você vai tirar tantos pesos das suas costas, você vai conseguir ser mais produtivo também. Mas a gente prefere ir sofrendo, né, Marta? Exato. Um dia eu chego lá. Mas eu digo assim que o ato de coragem, né, do ápice que você possa dizer assim, eu estou desesperada, é pedir ajuda para alguém. Sim. E muitas vezes essa ajuda, ela só vem para quê? Para que você possa apenas colocar os pontos em cima dos is, né, que a gente diz, te sintonizar. Se você está com muita velocidade de um lado e baixa no outro, ou como é que nós vamos fazer para chegar, para juntar aquilo, né? Para Exatamente. você poder ser tanto assertivo de um lado e do outro. Do lado pessoal, carregar o pessoal junto com o profissional e ser uma coisa mais leve, mais tranquila. É porque não Claro existe. que Pode falar, Marcia, desculpa. no meio de tudo isso, né, existe um peso, uma carga que cada um tem sobre a sua vida. É um problema que às vezes se protela demais, não deixa de ser uma procrastinação Pessoal. evoluída que trouxe, É. carregou lá de trás. A gente traz os Sim. impactos familiares, né, do As meio que a gente crenças. frequenta, né? Eu digo assim que desde muito cedo, desde muito sempre, eu sempre tive a leitura como um meio de desbravar, né? Também E eu amo. sempre dizia para minha mãe, mãe, eu quero conhecer o mundo. E até hoje ela fala. Eu tenho aí minha sobrinha, ela pode falar, a Fabiola. Por quê? Porque quando a gente lê, a gente evolui dentro, Com internamente. certeza. Ninguém vê uma evolução. Ela não é estética, ela não é nada. Ela é interna. Na Como você verdade, lida eu digo com assim, as Marta, coisas? não, ninguém vê. Eu acredito que assim, que a evolução maior, ela tá dentro da gente. É a gente que vê. E sabe quando que a gente vê a nossa evolução? Quando as coisas acontecem, quando as situações e os desafios acontecem, e a gente lida de uma forma diferente, mais leve. É nesse momento que você fala, pera, eu evoluí. Porque só Evoluir. no momento de reflexão, só no momento de papel, de fazer exercício, parece que não funcionou. Nossa, eu coloquei no papel, não funcionou. Mas naquele momento que acontece uma situação que você vê
o fruto de tudo aquilo que você né, tá plantando, que você consegue lidar com aquilo de uma forma mais leve, você vê que você evoluiu. E aí, É. dessa forma, quem convive com você também vai começar a notar a evolução na tua questão, na tua dinâmica, no seu modo de se colocar diante de alguma situação. Então, automaticamente, você acaba passando para as pessoas mais, primeiro para dentro de você, primeiro você identifica, e aí depois você consegue transbordar o que realmente tem dentro de você. Porque quando você transborda, né, em várias situações, é o que você tem dentro. Então, eu pergunto para vocês hoje, o que vocês, se vocês tivessem que transbordar nesse exato momento, o que vocês transbordariam? Exatamente. É algo muito grandioso isso, Silvio, porque a partir do momento que a gente consegue, né, tocar no outro de modo não pelo tato, mas pelo impacto, né? Às vezes de Isso. uma conversa, de um exemplo físico, né? Ou até mesmo quanto você consegue impactar naquela pessoa. Hoje eu vejo, eu trabalho com alguns setores, eu digo assim que o terceiro setor, que é os estabelecimentos comerciais ligados ao alimento, hoje eu Aham. vejo a dificuldade que existe de jovens mesmo, Uhum. hoje o menor aprendiz dos 16 aos 26, que são os 10 anos aí iniciais de aprender, eles têm dificuldade de transbordar algo, porque ele não Sim. trabalha digamos assim, a personalidade, ele não foi A essência. trabalhado a organização, paciência, disciplina, nada disso. Porque às vezes Sim. não tem, claro, ele não tem culpa no meio de tudo. Mas eu digo o seguinte: existe hoje poucos professores, né? Porque o professor não tem que educar, ele tem que ensinar. Exato. Eu, graças a Deus, na minha época, eu tive professores que me Maravilhosa. diziam, Marta, você vale quantos livros você leu? Isso, olha, meu Deus. Mas sabe qual que é o problema também, Marta? A gente entra aí num fator predominante na nossa era agora, que é a questão da internet. A questão da facilidade da comunicação. Porque a facilidade da comunicação, ela também às vezes atrapalha. Porque é muito fácil, mas é muito fácil o que não é útil. Isso. O É que é muito volátil. exato, é muito fácil. Fácil. Então, daqui a pouco, eu estou pesquisando aqui no meu celular curso de tal coisa. Mas eu coloco uma palavra-chave, digamos assim, e ele busca um videozinho engraçado. Automaticamente você sai do curso e você vai perder esse tempo assistindo esse videozinho engraçado. É uma das formas. Ou você está com o celular na mão, porque a gente hoje trabalha muito com o celular, né? Ou com o computador. E aí você está fazendo alguma coisa que é produtiva, e aí entra uma mensagem no WhatsApp, ou uma notificação no Facebook, ou uma notificação no Instagram. A gente fica assim, ó, se correndo, e a gente vai olhar. Dispersa. E aí a gente dispersa, tira o foco. E aí é aqueles minutos que muitas vezes se transformam em meia hora, e que muitas vezes você perde, e essa meia hora você já perdeu o foco, o fio da meada e o tempo. Então Tudo. você está jogando. Então hoje existe muita informação. Para quem eu falo assim, o que eu gostaria de ter esse nicho de informações que eu tinha na minha época que não é tão distante assim, Eu também porque falo isso. eu teria aproveitado tanto, tanto, porque não tinha curso gratuito. Meu, para fazer um curso gratuito, para ter um conhecimento, você tinha que pelejar uma faculdade, para você passar numa prova de uma faculdade para ter uma gratuita, você tinha que estudar o dia inteiro, os pais tinham que te sustentar. Então, quem tinha uma renda um pouco mais baixa, eu mesmo fui um exemplo, eu não consegui fazer faculdade, porque eu era nerd, eu era a melhor aluna da minha turma e tenho como provar isso, né? Com notas e trabalhos. Então, e eu não consegui. Então, não era só determinação, né? Não. E esforço, era também oportunidade. E nós não tínhamos essa oportunidade, mas também nós somos educados e nós tínhamos crenças de ter que estudar, de conhecimento era valioso. É. Hoje, infelizmente, o conhecimento ele é muito mais valioso, mas muito mesmo, porque ele tem um acesso muito rápido, ele evolui muito rápido, mas é poucas pessoas que buscam por ele de verdade.
É. né? Hoje, se Normalmente tu esse não curso começar, perdão se eu te atrapalhei, pode, eu não, digo pode que falar, hoje, Marta, se por tu não favor. começar muito cedo, digamos, praticando na frente de pessoas pequenas, né, das crianças, dos jovenzinhos, Sim, eles não vão aprender com você, digamos, a prática. Porque é o que não, você falou, Silvana. Hoje a internet, ela te joga tudo, tudo. tudo. Você, se você não tem Você controle, não você precisa nem se falar, né? perde Você em faz assim, tantas informações. você faz assim, tipo assim, o teu cérebro pensou, o Sei. computador te joga três possibilidades. Sim. Exatamente. Até para pesquisar, você tem que estar ciente do que tu está buscando. Senão ele te leva Sim, para outro caminho. exato. Não é? Então, é uma facilidade que não está sendo usada para uma boa oportunidade. É uma Isso. facilidade que está sendo usada para, infelizmente, para outras coisas, para lazer, É entre aspas, né? para Considerado passar o lazer tempo. para Porque passar o a tempo. informação importante é aquela que você necessita para você Exato, levar para frente, né? exato. Você não E olha, pode falar mais. eu digo assim que quando a gente entra para resolver um assunto, você tem que ter em mente, né? Eu digo assim, ó, eu sou da parte das exatas, da engenharia, que faz assim, ó, tudo que eu faço, inclusive a minha organização para o dia seguinte. Aham. Isso eu já aprendi desde sempre. Como diz, se você não deixar a sua roupa organizada de manhã, o que você vai fazer no primeiro horário, você é capaz de sair com um pé de calçado de um e um pé de calçado do outro, porque você não foca naquilo. Então, essa disciplina eu sempre tive. Porém, hoje eu vejo assim, ó, no meio de tantas situações, a organização e a agenda minha é tudo em fluxograma. Quem, quando, o que, como, para Sério, quê, olha que legal. sabe? Eu fico nomeando as perguntas para eu ter certeza que é aquilo que eu vou fazer, para eu não fugir do tema, não fugir o trauma de redação da minha época, né? Que para entrar no vestibular, se não soubesse uma boa escrita e fazer uma Dissertação. redação, tu não entrava. E aí eu Olha aprendi só, muito e essa essa, parte. esse quem quer, como aí, a gente sabe aqui, nós que temos um entendimento sobre isso, nós sabemos que é uma ferramenta, né, Marta? É uma ferramenta de mentoria, é uma ferramenta que a gente aprende e que eu uso hoje muito, eu acho ela maravilhosa. Ela te ajuda a organizar, a planejar, a saber onde você quer chegar e a saber por onde você vai começar. E Isso. principalmente ela te ajuda a saber o que você vai fazer. E Então, depois essa ferramenta praticar. e a praticar. Então, assim, é uma ferramenta maravilhosa que eu uso na mentoria, inclusive do autoconhecimento, porque Uhum. não tem explicação. Por isso que eu digo, quando você tem as ferramentas certas, quando você tem o autoconhecimento correto, quando você faz acontecer, não tem como dar errado. Pode ter desafios, pode ter coisas, percalços no meio do caminho, mas você está indo num direcionamento que vai dar certo em algum momento. Você está vendo que está dando fruto, você está vendo que você está indo em direção do que você realmente você quer. E aí fica mais tranquilo. E aí, gente, a questão do foco que a gente falou é importantíssimo. Muito cuidado, muito vigia para não perder o foco. Porque é muito fácil hoje dispersar pensamento, porque o nosso pensamento ele se dispersa muito rápido. Bom, a gente tem bilhões de pensamentos no dia, enquanto a gente está tentando falar uma palavra. Então, o nosso pensamento ele é muito rápido, então ele dispersa muito rápido também. Se a gente não souber trazer a gente de volta para onde realmente a gente quer ir, para até onde a gente quer chegar, aí a gente procrastina. Isso. E essa procrastinação é que a gente tem que, como diz assim, é o ladrão. É aquele que você tem que se vigiar, monitorar e estar sempre atento. E ainda ele vai chegar quando você menos espera. E o Ele bom é que chega. quando se desperta, saber corrigir. Opa, eu cheguei aqui numa rua sem saída, deixa eu ver, deixa eu dar um Espera que pé eu vou aqui. arrumar. Exato, é identificar, é saber, não, eu tô procrastinando, eu tô realmente tenho necessidade de ver isso, ou eu tô procrastinando? Pera, volta. É aquela puxadinha, auto-puxadinha de orelha que a gente se dá pra gente voltar pro nosso objetivo. E isso é encantador quando eu falo na questão da ansiedade, tem muito a ver com isso.
Quando eu tive crise de ansiedade de atrofiar, realmente de não conseguir me mexer, de ficar assim toda torta, de chegar no hospital, eu achei que eu ia morrer. É horrível, porque tu tem uma ansiedade e tu tem uma ansiedade por estar ansiosa e por tu sentir aquela situação e não conseguir falar. Então, a partir do momento que você identifica a sua crise de ansiedade, você sabe que você tem crise de ansiedade. Ok, você identificou o seu problema. Você sabe quando ela começa, você consegue sentir os sintomas? Legal, você identificou ali os sintomas. Então, a gente vai procurar a causa disso e vai começar a tratar. Mas, além disso, você pode já se ajudar da forma que eu identifiquei que eu estou tendo uma crise de ansiedade ou que provavelmente eu vou ter uma crise de ansiedade. E aí, a nossa respiração, ela é fundamental nesse momento. Então, eu posso fazer duas coisas. Eu estar tendo uma crise de ansiedade, piorar minha crise de ansiedade, ficando mais ansiosa por causa disso, ou eu posso identificar que eu estou tendo, respirar fundo e começar a me policiar e tentar voltar para mim para evitar. Isso eu aprendi com uma bombeira que uma vez me atendeu. Ela foi maravilhosa, ela conseguiu me trazer de volta sem me levar para o hospital. Olha que Então, ela bom. foi exemplar. Ela falou assim: você está vendo, você está numa crise de ansiedade? Controla a tua respiração. Nem que seja aos pouquinhos e devagarinho. E aí a procrastinação e todo o restante tem tudo a ver com isso. Sim. Você identificou que você está fazendo isso, você já entendeu, você já sabe onde está o ponto. Então, pera, quando você vê que você vai, opa, puxa a cordinha. Sabe aquelas cordinhas de criança? Você já viu, Marta? Aquelas cordinhas que coloca nos cachorrinhos, eu falei um dia que eu ia comprar pro meu filho, que tu aperta o botãozinho e tu traz de volta? Aquele que tu puxa e ó, e tem o balão no meio? É, aquele lá, exato. Então é mais ou menos isso que você tem que fazer com você. Coloca aquela cordinha em você e quando você vê que você está saindo fora do seu objetivo, que você está procrastinando, que você identificou que você não está indo legal, bate aquele pontinho e traz você de volta para você. Né? E Uhum. aí a gente consegue ajudar com ferramentas a identificar esses pontos e tudo. Mas o mais importante é que é com você, é você É. que põe em prática. Tu me, Ninguém vai fazer isso por você. Exatamente. Agora tu me trouxe um exemplo que me veio agora na cabeça e é a partir disso. Eu, por exemplo, eu atendo algumas empresas e até serviços de alimentação, né? E quando eu chego lá, muitas vezes, a pessoa já está dizendo assim, Marta, se não der dessa vez eu vou fechar, vou partir para outra, porque não deu. E aí eu me veio essa da cordinha. Aí tu mostra que tem uma cordinha e que tu Puxa, pode puxar e tu pode mandar e voltar, mas e tem desde um que jeito. identifica, mostrar para a pessoa como identificar que às vezes eu estou gastando mais do que eu estou arrecadando. Então, alguma Sim. coisa vai começar a ficar negativo. E aí, quando você passa a fazer essas análises, como você diz, análise pessoal, É uma e eu faço uma autoanálise, né? análise financeira e uma análise, por exemplo, de controle de estoque, de controle de ficha técnica de alimento, de receita, e você começa a mostrar que aonde está a fuga, você identifica. Aonde está, Exatamente. por exemplo, tu faz uma promoção lá de um pão. Ah, eu vou fazer uma promoção de um pão, uma cuca, né? Uma cuca de banana. Uhum. E você não sabe que no meio de todos os teus produtos que você compra, a banana é a mais cara. E Exato. você quer fazer uma promoção de algo Justo mais em daquela. conta, mais barato, do que algo mais caro. É conhecimento, né? Tem Então, conhecimento é é o conhecimento. mesmo autoconhecimento que você tem que ter de você, você tem que ter é o conhecimento que você tem que ter do teu trabalho, da questão do Uhum. que você está desenvolvendo. Eu vou te convidar, Marta, para vir experimentar o nosso queijo, né? Porque Nossa, já tô com o vinho aberto. ótimo. Vamos combinar um vinho e um queijo, então, porque dos outro marido que o sogro, né? A família tem um laticínio e a gente tem um queijo muito bem. Inclusive, você deve ter comido ele em Chapecó, com certeza, Olha né? só. Mas a gente, falando em alimentos, né? A gente tem isso. Não, Também quero, Fabiola, tá super convidada. manda, manda. Marta, olha só como flui a nossa conversa e como esse assunto ele é maravilhoso e ele precisa ser conversado, né? Uhum. E assim, a gente puxou aqui algumas ramificações, né? Mas E, existe várias outras, existe várias análises que precisa ser e feita. que todo mundo está certo. E às vezes a gente só está Sim, dando um exemplo de quem está buscando algo e exato. está com dificuldade de dar o segundo passo, ou está com dor e está E tá receoso tudo de pedir bem. ajuda.
pede socorro. Quem realmente, digamos assim, entende, eu, por exemplo, eu entendo de alimento, eu entendo de números, eu entendo de controle financeiro, né, dentro de um estabelecimento, mas tem o médico que entende de coração, tem o dentista de dente, a Silvana de pessoal. De Então, quando a comportamental. gente pede socorro, a gente também é grandioso nisso, né? Com certeza, é um ato de muita coragem, porque é entender que você precisa melhorar naquilo e que sozinho talvez você não consiga. É a evolução. E evoluir está em tudo. Tudo que a gente quer fazer, a gente quer evoluir, né? A gente não quer estagnar no tempo. Então, quando a gente fala de comportamento humano, é imprescindível que a gente faça uma análise pessoal, uma autoanálise. Porque aí eu vou puxar a orelhinha de alguém que está assistindo, ou de todo mundo que vai cair para alguém. Normalmente a gente faz a análise do comportamento dos outros. Ah, isso é E, verdade. e a gente deixa de fazer uma autoanálise de realmente. Então a gente perde tempo fazendo uma análise do comportamento dos outros, se eles estão agindo de acordo com o que eu acho certo ou com o que eu acho errado, e para de fazer uma análise da gente, que é uma análise do que eu estou querendo, do que eu estou fazendo para mim, do que realmente do que é evolução para mim. Então, eu falo assim, vamos fazer uma troca. Quem precisa, quem aí que é meu seguidor, minha seguidora, que precisa de conhecimento na área financeira ali, que precisa de conhecimento na questão alimentícia, chama ali que eu passo contato da Marta. Marta, passa seu Instagram, que Sim, vai ficar aqui depois, a gente vai chamar a Marta para apoiar essa live. Fica ali igual, mas igual passa, Marta, o teu contato e teu Instagram. sim. O meu Instagram hoje, não o pessoal, mas o profissional é o MS Alimentos, Uhum. aonde que ali você vai encontrar a parte principal que eu faço. Então, alguém pode me adicionar lá e conhecer a parte principal. Não é tudo, mas eu coloco apenas ali aquilo. Eu digo assim que a gente tem que ser bom em alguma coisa. Eu não Tá, sou boa em tudo, mas naquilo que eu sou boa está ali. que ótimo. E E o meu lá tem os contato contatos. é 4998181149, em Muito bem. Chapecó. Fala que viu aqui na live que a Marta vai fazer um agrado para vocês. Opa, super topo. E assim, ó, e até às vezes as pessoas ficam muito inseguras. Eu sou muito assim, eu gosto de mostrar o meu trabalho. Olha, eu faço uma. Você tem cinco rótulos ali de queijo. Eu faço um e daí você vê meu trabalho. Se gostar, eu faço os outros. Não, Eu mas é sempre sou muito demonstração. parceira nessa E parte, olha, principalmente nós temos com o pequeno empreendedor, Sil, porque quem está começando precisa, tem essa né? E dificuldade. às vezes não tem noção do que é, né, Marta? E às vezes o barato sai caro, então eu Sim, nunca coloco o meu preço que realmente teria que ser. Eu gosto de mostrar. sim, Se você viu e deu valor, beleza, porque para fazer algo e o outro tem que me corrigir, eu prefiro não fazer. Né? E que com hoje certeza. muito eu corrijo daqueles que já fizeram e não fizeram bem feito, entende? Então, às vezes acontece isso, né? Não, é anormal, né, Marta? E para quem que é seguidor da Marta, então vamos fazer uma troca de figurinha. Pronto. Para quem que é seguidor da Marta, gostou do meu trabalho, quer fazer 5 dias de autoconhecimento, entender um pouquinho, quer fazer uma análise comportamental DISC, quer uma planilha ou um planner 2024 para começar a colocar em prática todos esses projetos que estão na cabeça e que não está fluindo porque está na cabeça, não está no papel, ou quer fazer uma mentoria de alguma forma, eu proponho o seguinte, para quem assistir essa live, que é seguidor da Marta e disser, eu assisti a live e eu sou seguidor da Marta, então a Silvana vai dar 30 minutos de mentoria gratuita para a gente se E vai conhecer. ser muito evoluído depois disso. Então, para a gente se conhecer, para a gente entender, para a gente ver quais ferramentas você precisaria estar usando. Então, quem está assistindo essa live aqui, fala assim, e me chamar lá no WhatsApp, e falar, Sil, eu assisti a live sua com a Marta, eu gostaria da tua mentoria para a gente entender um pouquinho, ou eu quero ver a ferramenta, eu quero o planner para mim fazer um desenvolvimento até final do ano, para aproveitar, para não perder o restante dos 6 meses. Ou eu quero fazer os 5 dias de autoconhecimento para saber aonde eu estou, para fazer uma autoavaliação, para saber aonde eu quero chegar e quais os passos que eu preciso fazer. Então, me chama, que vai ter, fala assim, ouvir na live com a Marta, e aí a gente vai fazer esse presente para vocês. Meia hora conversando aí para a gente identificar algumas dificuldades de vocês ou aonde vocês têm um ponto. Por quê? O que está acontecendo? Quais são, eu falo enrosquinhos, né? Quais são os enrosquinhos que você está fazendo de se tornar uma bola de neve, Sim. né? E que daqui a pouco vai virar um enroscão.
Então, não deixe se tornar um enroscão. Vamos conversar? Eu fico aqui de coração aberto realmente para identificar, né? Eu acredito que faz parte do meu trabalho, mas não é só vender o trabalho, é trazer esse bem-estar e esse conhecimento para as pessoas, é saber que elas liguem que elas virem essa chave e identifiquem que elas precisem de ajuda de alguma forma, né, Marta? Exatamente. E Pode olha, eu falo contar, para os meus seguidores, a Silvana hoje ela é uma pessoa incrível dentro desse meio da parte, principalmente do autoconhecimento. Isso é maravilhoso. muito importante. E a não é só estudo, tá? Porque eu estudei bastante, fiz muitos cursos. Uhum. Quando eu me identifiquei com isso, é questão de vida. Então, é experiência aqui própria. Então, se eu começar a contar as histórias para vocês, vocês falam, Uhum. pega o lenço e chora, porque E o eu só, negócio aqui foi longo. e eu só tenho que te agradecer, Silvana, pela oportunidade, pela Imagina, obrigada. grandiosa pessoa que você é e demonstra sempre em tudo que você faz. Então, isso é muito, muito bom. Parabéns Obrigada. pelo que Olha, faz. eu Uma fico, profissional eu incrível. recebo, porque uma vez eu não recebi elogio, agora eu recebo e agradeço. Obrigada. E que possamos ali amanhã ou depois, né, colher os Continuar. frutos disso tudo. Isso aí, continuar e temos outras oportunidades, fazer outras lives, encaixar os outros assuntos, falar de Uhum. qualidade de trabalho, Sim. falar de qualidade de vida, falar de bem-estar é maravilhoso. Marta, muito, muito obrigada. Eu sei que você passou por um momento aí que você precisou fazer essa autoanálise, que você precisou ter uma força maior. Você mesmo assim quis fazer a nossa live naquele momento. Infelizmente a internet não colaborou com a Pois gente, mas é o que eu te falo, a é. nossa energia é muito forte, é muito gostosa, então nem a internet resiste, né? Viu? Viu? Mas a gente conseguiu voltar aqui. Eu acredito que foi muito produtivo, que a gente conseguiu trazer muito conteúdo para as pessoas. Então, é de grande valia. Agradeço por compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Muito obrigada pela sua disposição. Estou à Obrigada. disposição sua para o que você Eu precisar, me também. chama. Né? Eu sei que a gente tem essa troca de parceria. Gostaria que você fizesse as suas considerações finais para quem está nos assistindo, antes da gente encerrar, então, Exatamente. essa segunda parte da nossa live. Isso. Então, para deixar para todo mundo que, a partir do momento que você busca o teu primeiro passo, vai ser aquilo que você deseja e se autoconhece, se autodomina, eu digo assim que a procrastinação, ela pode chegar, mas ela vai ser superada num curto período de tempo. E de uma E que forma. você e eu ou qualquer outra pessoa que possa estar só e se identificar que necessita de ajuda, é um momento de você pedir socorro. Socorro daquele modo melhor. E pode ser mais leve, é só acenar com a mãozinha aqui que a gente está à disposição. Para quem não Exatamente. assistiu, para quem está assistindo agora, a live ficou em duas partes. Depois eu vou colocar as capas e vou fazer as descrições, porque eu salvei ela rapidão para a gente não perder a primeira parte, porque estava muito legal. Então, vai ficar em duas partes, mas o conteúdo vai estar todo ali no Instagram. Depois eu vou jogar pro YouTube também. Então, vocês podem ver, rever quantas vezes vocês quiserem essa live. Compartilhe com pessoas que você acredita que vai ajudar, que vai agregar esse conhecimento que a gente passou. Muito obrigado a todos os seguidores da Marta que estavam presentes, a todos os meus seguidores, a todas as pessoas que passaram por aqui, que compartilharam, que ouviram um pouquinho do nosso conhecimento. Até semana que vem em mais um Papos e Relatos. E eu agradeço a todos. Obrigado. Beijo, Marta. Tudo Beijo, de pessoal. bom. Até. Tchau.